tertúlia. Olá pessoal, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de março de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 2974. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 9 máximos. O tema é Desafio Verbetográfico, da especialidade Mentalsomatologia. Quem escreveu esse verbete, com muito critério e estilo, é a professora Yara Suassuna. A professora Yara é formada em psicologia, especialista em psicologia hospitalar e em neurociências, é voluntária da Conscienciologia desde 1994, professora de Conscienciologia desde 96 e tenepsista desde 2004. Então, o desafio verbetográfico é o ato ou efeito de a consciência lúcida, homem ou mulher, aceitar a provocação cosmoética de escrever verbete para a enciclopédia da Conscienciologia, na condição de coautoria, um foco no autodesassédio mental somático, capaz de expandir a interassistência, aumentar a cosmovisão, a polimatia, a erudição e possibilitar a conquista de novo patamar de manifestação consciencial. O holopensene pessoal do autoenfrentamento verbetográfico, a superação do holopensene pessoal estagnado, a mudança de bloco holopensênico, o holopensene pessoal mental somático, a grafopensenidade interassistencial, o holopensene enciclopédico, o desafio verbetográfico, o posicionamento verbetográfico, a crise de crescimento verbetográfica, a passagem do gargalo verbetográfico, a saída da zona de conforto, o autoenfrentamento, o desconforto anticosmoético da postergação, a chamada à responsabilidade proexológica, as pistas para o autorrevezamento multidimensional, a autossuperação mental somática, o autodesassédio mental somático, a autoconsciencioterapia verbetográfica, a oportunidade da interassistência mental somática, a atuação dos amparadores extrafísicos nas inspirações verbetográficas, a assistência promovida através dos campos energéticos do trabalho verbetográfico, o desenvolvimento do parapsiquismo mental somático, a ativação do coronochakra. E por aí segue. Na página 46, eu queria chamar a atenção para o tópico taxologia, onde a autora traz 20 exemplos ilustrativos de desafios pertinentes à escrita do verbete, indicados para reflexão da consciência interessada na obtenção do sucesso do desafio verbetográfico. Vale a pena dar uma olhada nessa listagem aqui, muito interessante. E na página 47, em caracterologia, ela traz 3 tipos de gargalos pessoais à escrita verbetográfica. Em acabativa, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoconsciencioterapia verbetográfica, autoinclusão verbetográfica, mega desafio do intermissivista, priorização mental somática e verbetorado conscienciológico. A aceitação do desafio verbetográfico oportuniza o autodesassédio mental somático e demonstra a maturidade do intermissivista empenhado no incremento de neosinapses grafopensênicas. Você está pronto para aceitar o desafio cosmoético da escrita do verbete pessoal para a enciclopédia da Conscienciologia? Já identificou quais as estratégias cosmoéticas para a autossuperação dos gargalos pessoais? Na bibliografia específica, ela traz uma fonte bibliográfica. Na mega-análise do professor João Paulo, nós temos autorado, estímulo, erudição, instigação, provocação, publicação, verbetorado, enciclopedismo, autorrevezamento, autossuperação, produtividade, grafofilia, grafopensenologia, mentalsomatologia, autodeterminologia, autodesassediologia, autovoliciologia, verponologia, verbetologia e decidologia. Questionamentos. O
Professor Yara, nós temos aqui já alguns questionamentos, mas antes da gente prosseguir, seria bom você dar uma geral do que te motivou a escrever esse verbete, para a gente poder passar aqui para as perguntas. Então, boa tarde aí os tertulianos e teletertulianos. Esse verbete, primeiro houve a decisão de escrever o verbete, de querer estar nesse grupo vanguardista da enciclopédia. E aí eu me inscrevi no programa da verbetografia, e tem uma das primeiras aulas, que era a escolha do tema, né, para a gente definir, mandar o tema e tal. E eu entrei numa crise, que eu chamei de crise verbetográfica, porque no meu brainstorm tinha tanto tema, e cada tema eu achava alguns, não, esse não dá certo, e tem essas razões, é melhor esse. E passei uma semana em crise verbetográfica. E aí fui conversar com um amigo, o professor Xisto, a gente troca assim, umas ideias avançadas nesse contexto proexológico e tal, e eu falei com ele que estava em crise verbetográfica. E eu, então, ia escrever sobre crise verbetográfica. E aí a gente foi depurando, ele falou, mas a crise é um processo. Você vai escrever, como que você vai sair dessa crise? E aí a gente foi buscando a solucionática. Eu falei, não, eu tenho que encarar essa. Escrever um verbete vai ser o meu desafio. E aí ficou o desafio verbetográfico. Legal. Que dentro do processo da autopesquisa, né, da autocoerência, seria o primeiro gargalo dentro desse processo interassistencial. Beleza. Então aqui a verbetógrafa professora Yara, na Fatologia, página 43, segunda linha. Poderia comentar a sua passagem do gargalo verbetográfico e a saída da zona de conforto? Então, essa passagem começou já, né, o primeiro gargalo já foi esse do tema, da decisão, e aí entra uma série de condições, de mecanismos de defesa. Mas acho que a primeira decisão é de mandar o tema, ter o tema aprovado. Esse foi um primeiro gargalo. Depois foi a escrita do próprio verbete e sair da zona de conforto, da aplicação dos trafores. Isso foi muito decisivo. E esses gargalos, dentro desse meu laboratório consciencial, não foi assim de tirada. Eu mandei o tema e já foi tudo. Foram vários gargalos. Porque eu preparei o verbete, daí a pouco ficou naquela condição do meio verbete, e precisava de um prazo, precisava entregar o verbete, e aí já é um processo de autopesquisa. Por que não está pronto? O que eu posterguei? Então, foi o primeiro gargalo. Depois, o segundo gargalo, que eu considero assim, foi a condição de quando chegou a revisão, eu tive um impacto daquele monte de balãozinho, daquele monte de revisão, e aí dentro dos processos pessoais nossos, de fuga, de encarar a realidade, eu achei, nossa, esse verbete deve estar horrível, eu não vou nem ver essa revisão agora. Até que eu conseguisse, então, não, peraí, eu tenho que tomar. Então, foi um outro gargalo, o processo da revisão. E sair da zona de conforto dentro do processo mais da acomodação. Se aceitar um desafio não é aceitar, né? Desafio exige movimento, como a gente fala aqui, então tem que ser para já. Então, essa foi uma condição. E a saída da zona de conforto tem uma relação muito direta com essa condição de assunção dos trafores. Essa condição de assumir os trafores, isso leva à responsabilidade, isso dá trabalho, mas acho que, para nós, intermissivistas, nós não podemos ficar nessa zona de conforto. O processo do completismo exige um movimento de estar sempre superando os gargalos, avançando, adiantando. E hoje aqui eu já estou, né, no terceiro gargalo, que é a defesa, então, do verbete, saindo realmente da zona de conforto. E o bacana é que você está dando exemplo, porque às vezes tem gente próxima aqui que ainda não encarou esse desafio, né? Você saiu lá de Natal, fez todo o processo, veio até aqui para fazer essa defesa. Então, muitas vezes no processo da PROEX existe a parcela pessoal, quer dizer, a nossa condição, mas existem tarefas que são grupais e a gente tem que dar o nosso quinhão, que é esse que você está comentando. Né? Então, e nesse contexto, foi bem importante que nessa lacuna entre aquele prazo para entregar o verbete, eu até passei um e-mail para a Dulce, depois da inclusão, autoinclusão verbetográfica, autoconsciência terapia verbetográfica, falei, não, esse tema agora não é possível, todo mundo já está muito bem definido. E aí eu coloquei no e-mail para a Dulce, porque eu já tinha um outro tema aprovado, talvez seja melhor eu pegar o outro tema, porque esse já está... E aí Dulce me respondeu assim, não, você não sabe ainda
intermissivista, quantas pessoas têm com essa dificuldade que ainda não aceitaram esse desafio. Então, isso me deu uma motivação e uma responsabilidade dentro desse processo proexológico do exemplarismo. E é a técnica que se usa na enciclopédia da circularidade. Então, o assunto ele vai sendo visto de diversos ângulos e, às vezes, um ângulo específico é o que acessa, né, determinadas pessoas. Então, em fatologia também, na terceira linha, houve o desconforto anticosmoético da postergação no seu caso? Pode comentar? Várias vezes, várias vezes. Dentro dessas etapas, assim, quando chegou nessa condição que tinha um prazo para mandar, eu me senti totalmente desconfortável. Então, uma coisa que eu sabia, teve muito tempo. Claro, eu passei um período bem difícil, meu pai estava doente, uma série de coisas, mas essas não eram os verdadeiros gargalos, essas não eram as dificuldades. As dificuldades eram dificuldades pessoais. Né, intraconscienciais. Então, gerou aquele desconforto. Mas como que eu posterguei até agora? E uma coisa também que me dava muito desconforto, dentro desse contexto da postergação, era saber que as dificuldades não eram grandes. As dificuldades da grafopensenidade, as dificuldades... O processo era mesmo dos mecanismos de defesa, de alguma coisa. Então, em vários momentos. Se a gente for pensar, sempre vai ter, né, alguma coisa, alguém doente, alguma condição externa, e a gente, se não priorizar, o tempo acaba passando e realmente a gente não consegue produzir, né? Também em fatologia, quarta linha, página 43. Quais dicas você pode nos dar quanto às otimizações do espaço físico favorecendo o trabalho mental somático? Isso aqui é só ler o verbetarium, né? Excelente lá do contexto. Isso aqui foi bem interessante, que quando eu me posicionei, não, agora eu termino o negócio, vou ter que me organizar, e aí eu criei uma espécie de organização para o verbete. Eu coloquei todos os verbetes do remissivo, que eu já tinha lido e escolhido, o manual, escolhia uma hora, fechava o escritório, então colocava o manual da verbetografia, os verbetes, ia organizando, trabalhava as energias e fazia um aperitivo intelectual antes, porque às vezes tem um processo também de taquipsiquismo e processo... Eu tinha que acalmar aquilo para começar. E aí eu começava dentro daquele espaço físico, pegava às vezes um verbete que nem era do tema, às vezes era o verbete da tertúlia do dia, dava uma lida, otimizava aquilo ali, colocava as minhas canetas coloridas, papel em branco no espaço e começava. Então isso foi uma coisa que me ajudou. A criação do Holopensene, né, para você entrar. Do Holopensene, daquele contexto ali do espaço físico. Nos dias em que eu ia para o trabalho verbetográfico, sem essa otimização, que as coisas não estavam... eu tinha mais dificuldade. Então, agora, esse mini verbetário é uma coisa muito séria para a escrita. Você me comentou que seu filho ajudou em certos momentos. Agora no final, como é que foi, a gente já compartilhou a coisa, né? Já estava na fase de revisão, e aí eu já também queria ajuda aí dos intermissivistas com curso mais avançado, para ver alguma coisa. Às vezes é o fruto do Holopensene, né? Porque ele se sentia bem à vontade ali, ele queria saber, essa troca é muito legal. Agora, outra coisa, na quinta linha, página 44. Como funciona a autoconsciencioterapia verbetográfica durante a escrita? Quinta linha... página 44. Você pode repetir aí como funciona o quê? A autoconsciencioterapia verbetográfica durante a escrita. Tá. Esse que foi o verbete, né, do professor André, muito bom. Vale a pena todo mundo que está aí na escrita ou que está querendo esse desafio verbetográfico, essa autossuperação, ler. Para mim, não tem como a gente escrever verbete, não tem como entrar nesse universo sem entrar no universo da autopesquisa e do processo autoconsciencioterápico. Porque é uma condição que vai mostrar os traços, esses traços vão ficar evidentes, trafores e trafares, né, os potenciais, as limitações. E é preciso algumas intervenções autoconsciencioterápicas, assim, algumas recomendações, mesmo autoprescrições, para que o trabalho continue. Porque a gente tende a ficar no aconchego dos trafares, no aconchego dos mecanismos de defesa. E é como você comenta, há uma tendência da pessoa mudar de patamar. Então, essa mudança ela exige energia. Então, se ela não coloca essa energia e mantém-se num novo patamar, a tendência é voltar, né? Regredir. Realmente tem a ver com isso mesmo. Agora, em coloquiologia, página 43, poderia comentar a máxima, sentado em pote de ouro a pedir esmolas, relacionando com o tema do verbete?
Essa foi uma das primeiras coisas que me veio na condição de me propor a escrever um verbete, de me propor a participar dessa vanguarda enciclopédica, né, nesse momento, que isso é uma condição até que veio na consciencioterapia, que me vê essa coisa da falta de autopercepção que a gente tem quanto à nossa realidade, o nosso potencial e a condição de grupo. Essa interação entre os trafores que eu tenho e a disponibilidade disso no processo do grupo. Então, eu penso, assim como muitos de nós intermissivistas, nós estamos sentados num pote de ouro, nós temos aportes, aportes, aportes e mais aportes. Se a gente considerar só os aportes da conscienciologia que o professor Valdo trouxe para a gente, é aporte para a gente retribuir muito. A gente tinha que, no mínimo, retribuir com a enciclopédia inteira, com tratados inteiros. E eu penso que há um descaso, há ainda uma postergação desse processo. Marasmologia. Um marasmo. Então, assim, essa foi uma condição autoconsciencioterápica que me ajudou a tomar atitude, que senão a gente vai ficar sempre recebendo os aportes, e não faz o processo da retribuição. Vai ficar lá, no fim do arco-íris, sentado lá, com um monte de... E o que retribuiu, né? Ainda hoje, na mini tertúlia, o professor Valdo comentava, né, que a tendência é muitos ainda de nós, quando dessomarmos, ainda vamos olhar e falar, a coisa era mais séria do que eu imaginava, do que eu ponderava. Então, muitos ainda não realizaram que, sabe, as oportunidades que tem, essa condição dos aportes que você comentou. Então, às vezes, só na segunda dessoma a pessoa vai se dar conta. A oportunidade está passando e realmente, às vezes, a gente não consegue enxergar, né? Outra pergunta em Paradoxologia, página 45. Poderia ampliar o paradoxo de a possibilidade da autoinclusão na enciclopédia, favorecida pelas técnicas verbetográficas, poder não ser suficiente para motivar os neoverbetógrafos? Tem a ver com isso que a gente estava falando. Em cima do lance do que a gente está falando. Essa condição do programa da verbetografia, o manual, esse tertuliário, o tempo todo que o professor Valdo deu aula e escreveu o verbete, é muita oferta. A oferta é enorme. E, mesmo assim, a gente ainda vê que não é suficiente para motivar. Ainda tem intermissivista, né, dentro do livre-arbítrio de cada um, mas ainda tem intermissivista que acha que isso não é, ou ainda não faz o esforço, né, que você estava falando. Isso exige um esforço, a mudança de patamar exige um esforço. E não faz esse esforço, fica ali acomodado. Eu me sinto, às vezes, até quando comecei aqui nas postergações, com um processo de vergonha, gente. É muita facilidade. Você pega um programa verbetografia com uma aula que você tem condição de baixar, gravar, ouvir aquela aula quantas vezes for necessária. Você tem um manual para ler e reler. Está tudo mastigado. A chapa é verbetográfica, o verbete. E, mesmo assim, parece ainda não motivar, né? Eu estava vendo aí com a Dulce, com a Rosa, as estatísticas dentro desse processo. Nós temos até agora 364 verbetes defendidos. Verbetógrafos, né? Verbetógrafos. Então, dentro dessa condição dos 500, que a proposta foi em 2007, né? Do convite. Nós estamos com 7 anos. É muito devagar, né? Eu mesma achei logo no início, quando o professor Valdo trouxe a proposta, que começou, veio aquele desejo, acho que eu quero isso. Mas eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo nem ler verbete direito, eu nem entendi ainda o verbete. E depois eu pensei, também 500 verbetógrafos, isso vai, daqui a 6 meses, 1 ano, esses 500 já estão todos preenchidos. Foi a minha primeira percepção. Falei, o pessoal está todo dia lá, tem tertúlia é online, não precisa, independe de IC, independe de qualquer coisa, isso vai rapidinho. E aí eu comecei a achar uma coisa meio surpresa de o tempo ir passando. E aí veio o programa Verbetografia. Eu falei, não, agora os 500 vão chegar rapidinho. E parece ainda, então, quando eu coloco essa condição desse paradoxo, é porque com tanta oferta, durante 7 anos ainda não conseguimos a vanguarda dos 500. Agora, eu acho que você, na frase enfática, você toca no ponto, talvez nevrálgico disso, que é o processo do autodesassédio mental somático, que, apesar de ficar mais em cima, mas o buraco é mais embaixo, né? Quer dizer, a pessoa ali, ela encontra uma dificuldade, né, realmente de bancar esse desafio, de fazer, de conseguir,
sabe, se superar nesse sentido. E ela tende a ir para o que é mais conhecido, mais fácil, que exige mais ação, às vezes que ela já tem mais alguma experiência. Então, eu acho que esse paradoxo muito é porque a gente não quer enfrentar o processo do desassédio mental somático. Uma ideia, não sei se você concorda. Podemos prosseguir? Então, página 44, fatologia, terceira linha de baixo para cima. A verbetógrafa poderia exemplificar os ganhos obtidos com o exemplarismo verbetográfico? Qual a mudança de patamar percebida? Nossa, inúmeros, assim. Dentro do ponto de vista pessoal, você estava até colocando aqui o próprio exemplarismo, por exemplo, dentro de casa. Então, o meu filho, ele fez alguns cursos, um ou outro, mas ainda não tem as ideias. Mas o fato dele se interessar pelo verbete e pela tertúlia e querer conversar comigo sobre a enciclopédia foi a partir da escrita do meu verbete. E eu sempre fazia questão de dizer, eu estou escrevendo verbete, eu hoje estou estudando tal sessão para o meu verbete, ia soltando. E aquela condição fez com que, por exemplo, agora no final ele colasse mais, quisesse ficar junto comigo no escritório quando eu estava trabalhando. Então, isso já é um efeito aí do exemplarismo. E eu penso que no grupo também, no grupo de voluntariado, no grupo próprio, né, na condição aí nossa de exemplarismo multidimensional, está mostrando aí para os nossos colegas que vão ressomar aí que as coisas, quando chega aqui, que afunila, que pega nesse cérebro físico, que tem uma coisa, não são tão fáceis assim. Então, dando exemplo também. Em efeitologia, página 44, primeira linha, poderia clarear o efeito cosmoético do autoencantoamento verbetográfico? Então, esse é o autoencantoamento cosmoético, aí, o verbete da professora Ruth Pinheiro, e que eu acho que na hora que a gente se posiciona, né, do ponto de vista explicitando aí dentro da cosmoética, quando a gente diz, eu vou escrever o verbete e manda para lá o tema, não tem jeito. Pelo menos o tema, você está encantoado ali a cumprir aquilo. A pessoa pode ter também os mecanismos de defesa e acabar sabotando aquilo ali, mas já é um primeiro momento assim decisivo. Depois, quando a gente conclui isso aí, que a gente marca a defesa, é um outro autoencantoamento. A data é tal e eu vou fechar essa gestalt, eu vou fechar esse contexto, né, finalizar essa condição naquele momento para que eu possa avançar no desafio. Então, isso é um autoencantoamento, quando a gente se predispõe aí, eu uso publicamente. A metáfora do cipó do Tarzan, né? Esse é um cipó que você está soltando agora, você já tem que pegar outro para continuar essa condição. É o ciclo autoverbetográfico. Então, é bom, né, pegar aí a onda e continuar, né? Mas você quer perguntar? Okay. Traz o conceito de provocação, né? Tanto na definologia e na sinonimologia e antonimologia. Eu gostaria que você comentasse esse contraponto, né, da provocação cosmoética, verbetográfica e psicossomática dentro da sua experiência. Essa condição da provocação, esse termo, eu acho que ele, dentro das outras sinonímias, ele traduz bem o que eu acho que o desafio verbetográfico é, né? Que é essa condição mesmo de instigar, da ponta de lança, de provocar. E aí, qual é a sua responsabilidade? O que você vai fazer por isso? E essa instigação, ou essa provocação, a gente tem que colocar a nível das ideias, do conteúdo, né? Da condição mental somática. Porque a provocação pode ser aí a nível psicossomática, que entra nos mecanismos de defesa e a pessoa se sente acuada ou de alguma forma e não vai produzir. Então, que essa provocação seja aceita aqui no desafio, dentro do ponto de vista da autossuperação das ideias, do autodesassédio mental somático mesmo, de enfrentar mesmo o trabalho. E a atuação extrafísica também, né? No caso assim, do cosmoético, a atuação dos amparadores, né, de função, e do outro lado, os assediadores também contribuindo para turma do contra, né? Quando toda ação tem uma reação. Então, inevitavelmente, quando a gente começa no movimento de avançar e melhorar o holopensene, óbvio que os amparadores vão aproveitar e vão também trazer consciência. Há uma pressão contrária
E há também o aproveitamento, né, que eu até coloco aqui na parafatologia. Sentia bem esse aproveitamento dos campos verbetográficos para assistência, para melhorar. Quando aquilo estava muito rígido, muito bom, aí daqui a pouco sentia que vinha uma leva para receber um pouco do bálsamo ali. E nesse processo você assiste a essas consciências, né? Sim. Agora, em Caracterologia, página 47, item 1, emocionais. Quais estratégias para a superação dos gargalos emocionais no desafio verbetográfico? Nossa, são inúmeras. Mas a primeira, eu acho que é o processo mesmo autoconsciencioterápico da gente identificar. Identificar, mensurar, né, que a gente traz aqui nesse contexto autoconscienciométrico. É preciso saber, no meu caso específico, qual é o gargalo, qual é o mecanismo de defesa. Porque nós ainda temos uma abordagem emocional ainda muito grande. A gente ainda aborda, mesmo os processos de grafopensenidade, ainda com um viés muito emocional. E é preciso identificar, então, dentro da vivência pessoal, da autopesquisa, no meu caso, qual é o processo, qual é a dificuldade? É a dificuldade da autoexposição? Porque, veja, às vezes a pessoa está lá, ela não tem dificuldade de escrever o verbete, mas ela passa aquele período inteiro só lembrando que um dia vai ter que vir aqui, vai defender e já trava o processo. Então, é o quê? É a autoimagem, é o processo. Então, tem que identificar aí quais as condições aí pessoais, e só a autopesquisa que vai determinar para a pessoa qual o gargalo. Agora, não tem jeito, se investir no processo intelectual, isso vai sendo minimizado. Gradativamente vai sendo minimizado. Em Estrangeirismologia, página 43, poderia falar do front da verbetografia? Esse front da verbetografia, para mim, é a condição vanguardista. E dentro desses 500, é uma coisa que eu me propus, eu quero para mim. Eu quero estar no front da batalha verbetográfica, eu quero estar no front da batalha da proposta do meu curso intermissivo, né, da condição da Max Proex grupal, da Mega GESCOM. Então, é estar no front. Eu não quero ficar na linha, né, por trás, não. Eu quero chamar a responsabilidade para mim, e acho que nós, intermissivistas, aí devemos chamar essa responsabilidade de uns ajudar os outros, né, trazer a responsabilidade de cada um de nós. Às vezes, cada um que vem aqui consegue motivar com que um outro, é uma abordagem diferente que um outro. O outro, eu fico preocupada com os intermissivistas inadaptados, com uma condição ainda, com muita gente, muito desperdício ainda, dentro da condição do curso intermissivo. Em Fatologia, página 43, primeira linha, a crise de crescimento verbetográfica. A crise de crescimento que foi começada lá com o desafio do tema, porque tinha tema demais, e aí começa a ver, mas o que eu preciso fazer, então, para sair desse patamar? Então, essa crise durou mais intensa no início do verbete, e depois ela se tornou uma crise de crescimento mais, digamos assim, calçada do que eu quero para mim. Eu quero provocar outras crises a partir da verbetografia. Esse foi o primeiro, né, o pontapé. Ela pergunta aqui, qual era o maior empecilho para você encarar a verbetografia? Você consegue sintetizar? Eu penso que, no meu caso, foram os processos mesmo emocional. Tinha uma falta de confiança no processo intelectual, até uma baixa autoestima, uma coisa assim meio esquisita dentro do processo do não escrita. Você não escreve, você não sabe aferir o seu potencial, e você acha que não pode, se sente aquém, e aí cada vez mais vê que uma pessoa está, então cria assim aquele mito. Nossa, pessoal lá, cada verbete, a defesa, maravilhoso. Não, eu não... Então, essa condição do mito, né, de que o verbete não é para mim, alguma coisa, teve uma dose disso aí, não muito explícita, mas eu acho que a assunção dos trafores foi o que foi mais determinante para mim. Na hora que eu assumi os trafores e que eu encarei, mesmo que não seja o verbeto, vai ser o meu verbete, é a minha pista, é a minha contribuição. E aí eu consegui, então, avançar nessa crise de crescimento, e cresci com isso. Tanto que agora, quando
a gente está na reta final, que manda o verbete está pronto, que a gente vem ler, aí você tem vontade, já tem material que dava para fazer mais umas 2 páginas, que nós já estamos num outro patamar, já tem uma outra visão de conjunto a respeito daquele tema. Isso mesmo. Em Fatologia, página 44, segunda linha. Poderia falar da mudança de patamar na manifestação consciencial que você está falando, né? Como era antes e agora? Quando sentiu que não dava para adiar, houve alguma casuística? Específica não, uma casuística, assim, desde o ano passado, acho que fez a consciencioterapia e tudo, eu tinha decidido para mim que eu queria avançar nesse processo da mental somatologia. Isso era cláusula dentro do meu processo intermissivo e que eu precisava assumir essa condição da grafopensenidade, da mental somatologia. E aí o ano passado foi mais confuso, meu pai dessomou e tal, e quando concluiu em agosto a dessoma do meu pai, eu organizei umas coisas lá, eu falei, eu não tenho mais justificativas. E no começo desse ano eu falei, eu decidi para mim, eu quero melhorar, eu quero avançar dentro do processo da mental somatologia. E aí me propus a terminar o verbete, revisar o verbete e fazer a defesa logo no início do ano, para poder avançar nessa condição aí. Da mudança de patamar. E do início da escrita até a defesa, a gente já percebe uma mudança bem significativa. Olhando, eu tenho alguma experiência com verbete. Eu acho que se você investir, você é do ramo, porque eu vejo que você escolher algumas palavras, o modo de encadear o seu raciocínio não é tão usual, ordinário, assim. Acho que vale a pena você reparar nisso, que se você investir mais, você vai ver que mais coisa vai aflorar positivamente. Em Fatologia, página 44, terceira linha. Poderia falar das pistas para o auto-revezamento multidimensional? Isso aí, quando a professora Rosa trouxe o auto-inclusão verbetográfica, né, da condição de deixar as pistas, de promover o auto-revezamento, isso também é uma condição que pesou muito no meu desejo de escrever o verbete. É que eu quero deixar várias pistas para que eu retome esse patamar de lucidez daqui para avançar. Eu penso que a gente tem que deixar tudo bem organizado, do nível mais da minha melhor manifestação. Eu sempre coloco, quando estou numa condição mais otimizada, de lucidez, de hiperacuidade, às vezes quando estou redigindo alguma coisa, e eu coloco lá no rodapé da página. Aqui eu manifesto o melhor de mim. Uma técnica que eu tenho para eu lembrar que esse é o patamar que eu posso me manifestar com mais rigidez. Se eu não estiver nesse patamar, eu estou ainda capenga. Eu preciso estar nesse patamar. Então, na escrita do verbete, eu estou manifestando o melhor que eu posso hoje de mim, nesse contexto, hoje, 27, do melhor de mim dentro do processo da mental somatologia e da verbetografia. Estou deixando uma pista. E daí, os verbetes que eu possa vir a deixar com as minhas pistas, as minhas senhas. Eu quero fazer alguns verbetes assim, mais específicos para vincar o holopensene de alguns grupos de atuação, para que isso me facilite. Dentro do próprio verbete, eu coloquei aqui a condição, por exemplo, na frase enfática, eu não queria abrir mão do incremento neosináptico, porque essa condição de sinapses, de cérebro, é pista para mim. Quando eu sentir a energia e ler isso aqui, eu acho que alguma coisa vai funcionar. Então, eu quis deixar realmente pistas, eu acho importante que a gente deixe. Agora, você falando isso me faz lembrar de uma condição que, às vezes, quem não está priorizando a verbetografia, às vezes não percebe que a gente precisa superar logo esse processo de ser, às vezes, o primeiro, de saber lidar com o template, para poder ver esse outro lado, que a pessoa já começar a pensar no auto-revezamento, como fazer, que assuntos que eu vou priorizar, que livro que eu vou escrever lá na frente, em função disso que eu vou escrever aqui nos verbetes, porque até então é muita coisa com a forma, com esse processo emocional, e às vezes a pessoa não percebe isso, que ainda precisa priorizar rápido para poder chegar nesse, entre aspas, bem bom, nessa parte mais, às vezes, prioritária, mais séria. Pedro, então, complementando dentro disso que você está falando, a gente sempre dá essa dica, para a pessoa que está com muita dúvida em relação à escolha do título. Porque, como você falou, Yara, às vezes a escolha do título passa por um certo processo aí mais demorado, dependendo da pessoa. A pessoa já começa a entrar no processo
de reciclagem na escolha do título, né? E essa é uma dica, né, Pedro, que às vezes é melhor a pessoa começar com o título de um assunto que ela já domine, ou que ela já tenha feito alguma pesquisa, ou, por exemplo, no seu caso, de uma vivência pessoal, realmente, para ela realmente se concentrar no confort da enciclopédia, que a gente sabe que não é alguma coisa muito simples para quem está começando, até para a gente que revisa, nossa, a gente erra muito ainda. E todo dia a gente está aprendendo. E ao mesmo tempo, então, você se debulhar nessa questão do conforto e, claro, das autorreciclagens, né? Que já é muita coisa, né? E deixar para temas assim mais cabeludos, mais complexos, para uma segunda rodada, porque isso que o Pedro falou eu considero fundamental, né? Essa questão de você chegar no ponto de lidar com isso, com a verbetografia, ou com a escrita, enfim. Claro, sempre tem os desafios, sempre vai ter, né? Porque a gente fala de conscienciografia, a gente está falando de reciclagem. Isso é sempre desafio. Mas que isso ocorra da maneira mais prazerosa possível, né? De não tanto tão dramático, né? Sem muito drama e sofrimento, né? Pedro. Pois não. Dentro dessa linha que está se falando aí, você falou das pistas aí para o autorrevezamento e falou da frase enfática, acho que era bom você expandir um pouquinho essa questão das na neossinapsologia, na página 44, as neossinapses favorecidas, reforçadas e consolidadas pelo detalhismo e exaustividade da elaboração do verbete. Assim, quer que isso... Se você puder expandir um pouco esse ponto dentro da pista de autorrevezamento, das pistas. Então, para a gente que está começando, o processo é neossináptico. A pessoa, às vezes, tem uma sinapses mais para grafopensianidade com outro formato, sem ser da conformática, às vezes tem já a condição do autorado, e outras nem isso, nem tem a condição ainda do autorado, como no meu caso, e nem da conformática. Então, é preciso criar sinapses. E eu vejo que algumas pessoas têm o primeiro gargalo, que é do processo emocional, que é esse desconforto de não se adaptar, de achar esquisito a forma, e ali já é um primeiro gargalo. Ah, não, esse negócio é muito confuso, estou lendo essas condições, ainda mais negrito, ponto, isso é muita coisa, esse negócio de verbete, eu não vou. Então, eu conheço algumas pessoas que têm um potencial enorme para estar escrevendo verbete e tal, e engancham, né, no gargalo ali, topam na condição da conformática mesmo, da forma. Agora, isso é preciso criar sinapses. Algumas pessoas já têm, então, assim, elas são reforçadas na medida em que vai fazendo, até que a gente possa consolidar. Então, no caso aí, né, do professor Pedro, professora Adriana, que já estão consolidando realmente uma condição que já vai, como o Dulce falou, aí já está quase na condição de cruzeiro aí de voo e já vai podendo fazer isso com mais facilidade. Agora, uma condição que eu vi assim, bem importante nessa colocação das neossinapses é que uma sinapse, e ela é uma neossinapse, então, ela acontece a partir da experiência. A gente não vai ter uma pílula ou um comprimido que tome hoje e amanhã eu tenha, ou vim para a tertúlia hoje e amanhã eu já estou com uma sinapse desenvolvida, estabelecida, precisa de experiência. E a experiência ela só vem acontecer se a pessoa começar o trabalho verbetográfico, ou começar o desassédio mental somático, a partir da leitura, da análise, da escrita. Então, às vezes, é preciso, antes da escrita propriamente dita, começar a exercitar e experimentar e formar algumas dessas sinapses, da catalogação, análise, revisão, comparação, daqueles atos, né, do verbete, atos mentais somáticos lá. Exercitar algumas condições daquela, até que ela tenha já um traquejo melhor, se sinta mais à vontade. E sem a gente ler, por exemplo, ler verbete. A pessoa não vai conseguir escrever um verbete se ela não tiver o hábito de ler o verbete, de escutar uma tertúlia, mesmo que não dê todo dia, mas para gravar, para ver qual é o raciocínio do verbetógrafo naquela condição. Então, isso são condições que vão estabelecendo aí as novas sinapses. E à medida que ela avança nesse processo das neossinapses, ela vai, então,
tendo mais facilidade, fortalecendo essas neossinapses, incrementando esse processo. Mas isso é uma condição de experimentação, de trabalho, de esforço, exige uma dedicação, tem que ter um certo tempo para a formação dessas neossinapses. E você acha que isso tem relação com o processo, por exemplo, da neossinapse e da paraneossinapse, e fazendo correlação com a questão das pistas para autorrevezamento? Totais. Porque tanto há neossinapses aqui no cérebro físico, como a parasinapses estabelecida direto a partir do paracérebro, são frutos de experiência. Então, a nossa vivência do curso intermissivo, que nos proporcionou algumas parasinapses específicas em determinados conteúdos, foram frutos da nossa experiência dentro do processo usando o paracérebro. Agora, no entanto, nós não podemos descartar a condição do cérebro intrafísico. Sem essas sinapses estabelecidas aqui no cérebro intrafísico, esses aportes parasinápticos, esse incremento para sinapses, para fortalecer as sinapses, que a recuperação de cônjuges é um processo parasináptico, né, do download, dos aportes aí parasinápticos. Mas tem que ter uma contrapartida intrafísica do cérebro físico. Não tem como. A gente começa a perceber isso à medida que vai estudando, que vai exercitando. À medida que esse cérebro físico ele dá condições, por exemplo, se a gente não aumenta o dicionário cerebral, está ruim de baixar alguma coisa de aporte parasináptico, onde a gente estava no ápice da lucidez, onde os temas eram avançadíssimos. Então, é importantíssimo o uso do cérebro humano nessa contrapartida aí desse desafio sináptico do estabelecimento das neossinapses para esse contexto. E isso exige treinamento. Tem uma pergunta que tem muito a ver com isso. Poderia contar como você identifica o desenvolvimento do parapsiquismo mental somático? Teria alguma casuística? É bem isso que você está comentando, né? Essa relação. A gente percebe exatamente quando começa a trabalhar com essas condições aí mais avançadas a nível das ideias, amplia o processo parapsíquico. Começa a ter, pelo menos foi no meu caso aí na escrita, começa a ter um contexto muito mais com conteúdo, com ideias avançadas a nível de prospecção mesmo, do contexto parapsíquico, mas precisa de sinapses. Não tem como fazer um processo do parapsiquismo mental somático, do contexto avançado, sem um suporte, sem uma base que possa decodificar esse processo. Na página 44, eu acho que eu também estou entrando nesse barco, só que você fala que entrou no trem, né? Eu já sou mineiro, então falei, essa pergunta que vai encaixar aqui. Eu estou entrando neste barco também, a minha experiência está sendo gostosa, você daqui a alguns dias neoverbetógrafo. Muito bom. Agora, você quer contar, fala mais um pouquinho sobre o ato de embarcar nesse trem verbetográfico, depois tem mais uma. Eu sempre tive, assim, desde da condição da conscienciologia, essa analogia, não sei se isso já foi fruto de alguma vivência minha, mas essa condição, assim, de você estar na estação e o trem está passando. O trem, ele tem um horário, ele tem uma condição, ele não está toda hora ali. Se você não está na estação certa, na hora certa, para pegar o trem, você vai passar, no mínimo, não sei quantas horas esperando novamente, ou, às vezes, não vai ter oportunidade de chegar naquele destino porque perdeu aquele trem. Então, eu tenho essa condição aí, não sei se fruto de alguma melex ou alguma coisa, mas essa condição de embarcar no trem, de pegar o fluxo, de entrar nesse contexto, isso é muito forte para mim. E quando eu comecei a vislumbrar a entrada nesse trem verbetográfico, nessa estação, isso foi uma coisa para mim. Eu quero embarcar nessa. Eu quero pegar essa oportunidade. Eu não vou ficar na estação aqui vendo o trem passar. Eu preciso fazer isso por mim, dentro do processo egocármico, eu preciso fazer isso por um processo grupocármico e policármico. Então, a sua viagem foi bem legal. Pelo menos eu já cheguei no primeiro vagão, né? Eu já paguei ingresso, estou no primeiro vagão, agora eu quero avançar aí. Você daqui a pouco já desce, na hora que terminar a apresentação, já desceu numa etapa, né? E aí eu quero pegar outra. Aí já fala aqui embaixo, o mini complexo verbetográfico do primeiro verbete escrito. Esse é o UFA, né? Oba! Que é um mini complexo, isso enche a gente de energia e de motivação, porque eu falo até do
da condição aqui de que não existe o meio verbete. Pelo menos eu não conheço. Deve ter meio verbete na gaveta de alguém, no computador de alguém. Mas o verbete ele só está completo depois de escrito e defendido. Então, assim, é um mini complexus. Né? Pelo menos o carimbo lá, sabe aquele cartão fidelidade? Então, assim, pelo menos lá na minha FEP tem um carimbozinho. O meu nome está na enciclopédia, a minha energia está na enciclopédia, eu fiz o meu trabalho, eu quero avançar nisso. Mas esse mini complexos já foi conseguido. E isso dá muita motivação. Quero falar aí para os que não fizeram ainda, né, para os colegas aí que ainda não fizeram. É muito bom. Vale a pena esse mini complexos. Faça boas viagens. Nos esperemos você agora na próxima estação. Não vamos perder o trem, não. Em Sinergismologia, página 44, primeira linha. Poderia comentar o sinergismo desafiador, autoinclusão verbetográfica, autorrevezamento, multiexistencial, mental somático? Essa condição que a gente até já falou aqui, que é um desafio, porque é um desafio da própria conscienciologia. Eu estava relendo aí o verbete, né? Desafio da conscienciologia. A conscienciologia é um mega desafio. E é um mega desafio mental somático. Então, não tem uma outra condição que eu vi até agora que possa ter, que nos leve a conseguir a solução para esse desafio, que não seja através da mental somatologia, que não seja através da grafopensenidade, que não seja através da redação interassistencial, do legado interassistencial, através da grafopensenidade. Então, se a conscienciologia, a qual nós estamos propondo aqui avançar com essas ideias, tem esse contexto, então como que a gente fica nesse sinergismo se não se incluir nesse processo para fazer esse autorrevezamento mental somático? Se agora a gente não entra no trem, como que eu vou pegar esse trem depois, num outro contexto, que eu não sei se eu vou estar com esse grupo, com essas oportunidades, com essa condição? Então, esse desafio do aqui e agora, e fazer esse sinergismo aí, né, de somar esse processo. Eu entro na condição da verbetografia e avanço, porque eu acho que essa condição não para por aqui. Isso é o que nós temos de Verpon hoje, né, dentro desse contexto. Mas eu penso que isso ainda vai avançar. Até um tempo atrás, esse não era ainda o desafio nosso mais premente. Hoje já é. Então, essa condição, para a gente fazer um autorrevezamento mental somático de alto nível, acho que a gente tem que estar nesse trem aí do processo do front da batalha da mental somatologia, do enciclopedismo, da lexicografia. Tem que resgatar isso aí. Em Fatologia, página 43, última linha. Gostaria que comentasse a aceleração das reciclagens intraconscienciais. Você admite que a recim possa ser possível através do autodidatismo? Sim, claro. Todo o processo de recim parte do movimento pessoal. E, assim, essa foi uma condição, para mim, bem notória. Começa o movimento através do mental soma, através da redação verbetográfica. Isso dá um assentamento nos contextos emocionais, no processo emocional, e viabiliza uma série de recins. Uma condiçãozinha que está ali, mal parada, aquilo começa a ficar muito explícito, muito claro. E a recim, ela é intraconsciencial e ela é a nível sináptico também. Então, se a gente avança nesse processo de pensar diferente, de ter uma abordagem diferente a partir de si mesmo e do outro, isso aí avança tudo, fica muito rápido. Há uma aceleração, realmente, o trabalho mental somático acelera essa condição das recins aí, das reciclagens. Pessoal, queria divulgar aqui o Imersão em Ectoplasmia, de 28 a 30 de março, quer dizer, começa amanhã, pega o final de semana, realizado pelo CAEC e principalmente pelo Ectolab, a equipe do Ectolab. Eles fazem um convite, Associação Internacional em Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, em parceria com o CAEC, convida a todos a participarem desse curso. O horário de chegada é às 8h30, vai ser aqui no auditório do CAEC. A equipe conta com 15 professores coordenados pelo Epicom Hernande Leite, e o curso objetiva apresentar conceitos introdutórios sobre a ectoplasmia, aliados a práticas bioenergéticas com foco na interassistencialidade, esclarecendo e desmistificando a vivência desse fenômeno universal. Com carga horária composta de 30 horas de atividades, abrange
a participação na dinâmica interassistencial da paracirurgia, avaliação de bioimpedância no laboratório de ectoplasmia, o professor Ismael vai estar por aí, né, ajudando nessa parte, oficinas de criticidade e mental somaticidade, aplicação de auriculoterapia, atividades ao ar livre para contato com fitoectoplasma, campo bioenergético interassistencial e debates sobre esses assuntos. Os debates finais objetivam a compatibilização conceitual sobre os experimentos vivenciados. Então, todos estão convidados, acho que ainda tem algumas poucas vagas. Os interessados, por favor, entrar em contato com a Ectolab ou com a recepção do CAEC. Ok? Alô? Pois não. Yara, eu teria duas perguntas relacionadas aqui à culturologia, na página 46. Eu queria que você relacionasse os desafios escolares e empresariais com a temática do verbete. Tá. Eu coloquei essas condições aqui em função dos desafios mentais somáticos, daqueles desafios ainda culturais, limitados dentro de um contexto, mas que estimulam a pessoa, né, no caso aí, dos desafios culturais escolares. Então, tem aqueles desafios culturais de matemática, desafio cultural de fazer uma redação, e isso estimula, já dentro daquele contexto cultural, a uma melhoria, a um avanço dentro do processo ali da mental somática, da intelectualidade, estimula, muitas vezes, os jovens a fazer pesquisa, aprender um pouco mais sobre história, sobre um contexto da cidade, do contexto que eles vivem. Acho que já é bom estímulo ali, um bom desafio. E o outro do processo empresarial. Tem várias empresas, eu andei vendo, que fazem alguns desafios, em especial empresas também que trabalham com pesquisas, mas em vários setores, que elas propõem desafios onde a pessoa tem que apresentar um projeto, por exemplo, com uma solucionática para determinada condição, ou um projeto de pesquisa avançado que a empresa ainda não tenha. Isso também é um desafio, naquele contexto, a estimular essa mudança de patamar, o crescimento, o estudo, a pesquisa, a dedicação. E aí eu coloquei junto aí com um desafio também, dentro do processo cultural, já os protótipos, esboços de desafios, mas seria interessante que a gente tivesse vários, né, desafios desses nas escolas, no meio científico, para estimular a pesquisa. Essas gincanas também, né? Essas gincanas também estão no mesmo sentido. Eu lembro que tinha muito dessas gincanas, por exemplo, lá na minha cidade, que estimulava a gente a estudar bastante história, que a gente não tinha feito isso no ano inteiro da escola. Mas como tinha que saber tudo lá na gincana, a gente devorava os livros de história, cada um ficava com uma área, história do Brasil, história da cidade, história do Rio Grande do Norte, porque naquele dia ia ser, então isso estimulava nós, enquanto alunos ali, a fazer um desafio, né, de fazer um upgrade ali no contexto. Tá. Outra coisa também, você falou no início que uma das técnicas que eu usei, pode ser aplicada para os demais, é a questão da decoreba do verbete. Isso é muito importante, porque eu me lembro que eu viajava, algumas viagens curtas, né, mas eu levava comigo sempre o verbete para realmente decorar e ler, e introjetar o verbete, para depois, né, entender melhor a sua sistemática e a forma. Muito bom. Entender a dinâmica ali, né, como é que funciona o negócio, para eu poder colocar. O manual da verbetografia, assim, ele não é só para a gente fazer, né, eu estive vendo assim, relendo, não é só para na hora de fazer o verbete. Cada vez que a gente volta e lê, amplia a visão do conjunto sobre aquela sessão, sobre aquele tema. Então, isso foi bem interessante. Agora, relendo, aí quando eu voltar, falei, mas eu li isso, marquei tudo isso, mas eu não vi isso, eu não vi, porque ampliou já a visão de conjunto com esse completismo. Então, vale a pena aí a dica, Cádio, de a gente ler, reler exaustivamente. Essa é a técnica da exaustividade. Agora, vocês me fizeram lembrar no final do ano, sempre tem gincana aqui, para estudar para a prova de conscienciologia também, do mesmo modo. Então, às vezes, uma semana, 2 antes, o povo às vezes se reúne para estudar os verbetes em função da prova geral. Né? Quer falar?
Eu sei que você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir com mais detalhes dessa questão relativa à sua pergunta na questionologia, sobre a questão das estratégias cosmoéticas para a autossuperação dos gargalos pessoais. Dá aí algumas dicas aí para a gente, em geral. Bom, então a primeira é com o contexto da autoconscienciometria. É fazer um mapeamento, uma mensuração de quais são esses gargalos, porque se eu não sei qual é o gargalo, eu não vou conseguir arrumar uma estratégia adequada. A minha estratégia ela tem que ser adequada ao tamanho e ao tipo do meu gargalo. Então, esse processo autoconscienciométrico é a primeira etapa desse contexto. E, uma vez identificado, eliminar qualquer tipo de autossabotagem ou mecanismo de defesa para realmente fazer usar essa estratégia para fazer a solução, ou, digamos assim, né, a reparação desse gargalo, a eliminação desse gargalo. Então, eu acho que essas duas etapas. E uma vez descoberto isso, meu gargalo é esse, eu vou ter que encarar, realmente ter o processo da autodeterminologia, da auto-organização e priorizar. Então, vou colocar aqui um exemplo pessoal de uma estratégia que eu vi, que eu, quando terminei agora o verbete, eu estava fazendo uma análise do meu processo, do meu Labicon, e eu comecei a ver que eu gastei muito pouco tempo, de fato, de horas, produzindo verbete. Que a maioria desse tempo todo, de março do ano passado para cá, foi o processo de postergação, de autossabotagem, com alguma dificuldade, algumas que eu já mapeei, mas que não foram, por exemplo, dificuldades do gargalo intelectual. Porque nas horas que eu sentei para fazer, essas horas fossem... Se eu pudesse resumir, assim, tipo, nos 30 dias ali tinha dado, em termos de horas, de trabalho, não tive dificuldades com isso. Então, isso, para mim, eu já criei uma autoprescrição, uma estratégia para os próximos, que eu vou fazer uma cronologia, com uma anotação do dia que eu comecei a pegar no próximo verbete, quantas horas eu levei naquele dia e qual foi minha produtividade. Porque aí não tem como, no próximo, eu ter essa estratégia, então, já mapeada. Essa vai ser, por exemplo, a minha estratégia cosmoética para a produção do próximo verbete com mais assertividade, com menos autossabotagem, do processo de postergação, de demora. Então, eu penso que se a gente mapear qual que é o gargalo, se é um processo, se é mais do contexto emocional, não vai ter outra saída. É estudar mais, é ler mais, é refletir mais, para minimizar essa condição emocional e adentrar no trabalho. Porque com uma abordagem emocional, e aí se precisar de uma heteroajuda, se dentro desse contexto tiver mais difícil para a pessoa, faz um processo autoconsciencioterápico, faz laboratório, procura ajuda para identificar, né, ver aquelas estratégias ali que foram diagnosticadas para investir. O que não dá, como você falou, é para esperar depois chegar, né, lá com o evoluciólogo e falar, não, mas sabe o que é? Porque naquele Foi tempo... mal. Não deu, eu estava assim, isso aí não... Aí esse tipo de estratégia aí não vai funcionar. Depois da segunda dessoma, aí nós vamos... Muito boas as suas estratégias. Acho que vai ajudar muita gente, porque é impressionante o número de pessoas que começaram a escrever o verbete que não concluíram. E a gente deixa ali na lista, né? E aí fica naquele dilema entre manter o nome da pessoa e aí criando quase que um bagulho energético, porque a gente, de certo modo, está ali naquela sede Holândia, né? A gente está cúmplice daquilo, de certo modo. Ou já fazer uma cosmética destrutiva e limpar a lista, mas a gente tenta manter o máximo para tentar reverter, claro, né? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, até para você dar um feedback, se não quiser dar agora, você dá depois, mas se você pudesse comentar alguma coisa da sua opinião sobre essa questão da gente definir prazos. Em primeiro lugar, a gente define prazos de validade dos títulos, né? E claro que isso não é uma camisa de força, porque se a pessoa se justifica, a gente posterga. Mas teve muita polêmica e muita gente que, a princípio, foi contra definir prazos, né?
Mas aí eu pensei assim, puxa, mas a gente tem prazo para tudo na vida, até a vida tem prazo de validade. Então, eu queria que você desse a sua vivência, a sua opinião sobre isso, e até para ajudar a gente a ajustar alguma coisa, enfim, na questão do desafio, né? Isso. Eu achei excelente. Eu penso que, como eu, muitos ainda, a gente precisa de um processo de heteronomia de alguém que tenha lá mostrando que tem prazo, que a vida urge. Então, isso faz uma chamada. No meu caso, talvez, se não tivesse tido aquela última chamada lá, ó, até 28 de fevereiro, esse verbete tem que ser entregue para revisão, senão... Então, assim, aquilo foi ótimo. Aquilo, para mim, funcionou como um catalisador, porque eu entrei nessa de não quero ficar na estação e o trem passar. De novo, não, sem mim, não. Eu vou embarcar nisso aí. E aí eu priorizei dentro do contexto para estar no up-to-date. Aí depois que fui para a revisão, voltou a revisão, talvez, né, não sei, mas no meu caso, que eu funciono dessa forma ainda. Se tivesse, ó, você tem agora 2 meses só, ou 1 mês, para entregar as aceitações da revisão. Eu tenho quase certeza que eu tinha feito isso em 1 mês, e aí eu tinha fechado. Porém, o negócio ficou aberto, aí eu olhava aquele monte de balãozinho, e a gente vai fazendo as elucubrações mentais. Aí vem um gargalo que é do apriorismo, porque a gente olha um negócio e imagina o que quer, né? É tanto que eu olhei o verbete assim, e falei, nossa, isso, tanta coisa vermelha, tanto balão, que esse meu verbete deve estar horrível mesmo. E assim, foi umas 2 entradas assim, fazendo que lê, mas não lê. Até que, postergadamente, chegou um dia lá e tal, que nós fizemos isso ajuda muito também, ajudou, nós fizemos uma ajuda mútua de revisão. Tem uma colega lá que está fazendo revisão, nós nos juntamos, cada uma estava na mesma fase, e vamos fazer uma revisão aqui, vamos trocar uma ideia, já estava com os verbetes prontos. E aí eu falei, não tem como, né? Agora eu tenho que abrir o meu tudinho junto com ela, o meu estava pronto há muito mais tempo. E aí eu resolvi ler cada balãozinho com calma. E qual foi minha surpresa? Que a maioria das condições era lembrando da forma, das letras viúva, do ponto aqui, tal, e sobraram muito poucas sugestões a nível de conteúdo, ou quase nada. E aí me deu um desconforto anticosmoético da postergação, por conta do apriorismo. Então, talvez, se tivesse um prazo, eu tinha 30 dias, com apriorismo, sem apriorismo, eu teria tido que olhar as revisões e devolver. Chegou praticamente pronto, bem adiantado já. Então, assim, na minha opinião, no meu caso, a prazoterapia ajuda. Agora, você sabe que esse feedback que você está dando é muito importante. Eu, assim, a gente na equipe de revisão, né, eu às vezes até comento, e eu me preocupo com isso, que eu acho que aqueles balõezinhos, eles às vezes assediam realmente o revisando, porque fica aquele negócio enorme, uma canetação, e às vezes a gente revisando tem a preocupação de explicar muito, até para... né, para não ser peremptório, e acaba que atrapalha mais ainda, que fica aquele texto enorme. Mas eu acho que é mais a condição do primeiro, porque aí a gente não tem realmente você já vai experiência. saber que não é bem assim. Já vou abrir com balãozinho, sem balãozinho. Então, assim, o primeiro, pela falta mesmo ainda de desenvoltura daquele contexto ainda, né, da revisão. Para mim era uma coisa que eu não tinha outras revisões já e tal, mas assim, nesse contexto que tem muita coisa de forma ainda, né, que a gente no primeiro, então... É aquilo que a gente falou ainda há pouco. Primeiro a pessoa está ali aprendendo o básico de forma, né, que são muitos detalhes, né? Se a gente pensar que tem N equipes de revisão e que a gente ainda deixa passar isso que eu ia falar, erro mesmo de forma, com muita experiência... E às vezes então, a gente tem vícios. Já sabe daquilo, mas na hora de fazer, faz errado e volta, e você, pô, de novo fiz isso, e vai. Mas o grosso, pelo menos, já não é mais assim, então já caminha mais rápido. E aí também, quando voltou, né, para a defesa, eu não sei, assim, tem a organização pessoal, tem local e tudo, mas talvez fosse bom de, quando o verbete também, né, estou colocando a minha casuística, está fechado, está prontinho, estabelecer um prazo aí, um contexto para não ficar muito longe, não sei. Para a defesa, para a você defesa, disse? Porque comigo aconteceu o seguinte, na hora que eu recebi o seu... E assim, eu tinha a impressão que esse verbete ia e vinha. Todos os meus processos de apriorismo, né?
Então, quando você passou o e-mail, que não vi mais o verbete já de volta, você falou, ah, não, está redondo, vamos marcar. Aquilo já me causou uma estranheza, porque a gente tem o apriorismo que se tinha muito balãozinho, o negócio deve ir e vir, mas como está redondo assim, já foi, está redondo. E eu penso que daí até a defesa tem que ter um período, pelo menos é o que eu vou procurar fazer, porque começou um processo que as ideias dos próximos começaram a fervilhar. Isso. Na hora que chegou o seu e-mail, aí eu comecei, aí eu estava no negócio, comecei, falei, que é isso? Eu tenho que estudar, eu ainda tenho que focar, centrar no processo ainda da defesa, mas começou a chover ideias para os próximos. Então, assim, parece que fecha mesmo. Fecha aquilo, e para dar espaço mental para as próximas, né, neoverpões, para os próximos neosconstrutos aí, possíveis ao longo da verbetografia, talvez fosse bom mesmo fechar, fazer o debate, a defesa, para a gente ficar mais disponível. Só uma sugestão, também não esperar tanto esse fechamento, porque vai ter uma interseção por causa do ritmo do grupo de vir. Então, se já fechou um, já começa o outro, e quando chegar próximo, aí você retoma esse. Para você não ficar muito refém do tempo, entendeu? Você tem que ter um ritmo ali, de divisão de atenção, né? Inclusive, com essa questão de... Agora tem muitos verbetógrafos de fora, né, que não moram aqui em Foz. E a gente está evitando ao máximo fazer pelo Skype, porque a gente sabe que não é a mesma coisa, ainda corre o risco de dar um problema técnico e a tertúlia ir para o brejo, vamos dizer assim. A tertúlia não, a defesa do verbete, né, que a tertúlia de todo modo acontece. Então, essa questão da acumulação, da possível acumulação, tem gente que está fazendo mais de um e aproveitando a vinda para defender 2 ou até 3, né? Então, pensa nessa hipótese também. Mas o importante é que, no momento que o verbete fecha, realmente você encerra aquela fase, né? Como o Pedro falou. Isso ficou bem explícito. E aí você passa a ter o espaço mental para outro tema, né? Isso é bem importante, porque a gente sabe das ocorrências, das sincronicidades, de você estar predisposto com aquele tema para receber as dicas dos amparadores, né, os insights. Então, é bem importante, né, Pedro? Você aí com sua mega experiência. Não, eu acho, tem que partir para outra. Aquele momento, fecha e já entra em outra, né? Eu tenho uma pergunta para você, não. pode? Pode. Você estava falando dessa... Se a Yara permitir. Você permite, Yara? Mas depois eu venho para você. É sobre a questão do ritmo. Você poderia dar dicas para a gente desse ritmo que você conseguiu alcançar? Qual é o horário que você escreve? Como é que você fez para se orientar? Eu falo que eu não sou muito padrão por causa dessa condição de às vezes... Eu escrevi um verbete que chama Ciclo Autoverbetográfico. E que eu falo isso, você escreve um verbete, termina, quando você manda para revisão, eu já estou escrevendo outro, porque isso vai demorar o ritmo da turma. Então, eu já tenho essas ideias, porque a coisa realmente começa a pulular. Então, eu vou escrevendo outro, quando aquele chega, eu priorizo a revisão, porque isso é uma outra coisa também. Às vezes, a pessoa recebe a revisão e demora horas para remandar de novo para a equipe. Então, assim que chega, você tem que dar vazão para aquilo. Enquanto isso, eu já terminei o outro e já tentei mandar. E aí você entra num ciclo, são 4 momentos que você tem. Porque quando você está com muito mental soma muito ativo, vem muitas ideias. E aí você tem que tentar organizar. A minha maior dificuldade, às vezes, é entrar numa certa dispersão. Então, eu vou escrevendo e vou tentando, dependendo de onde eu esteja, eu vejo o que está mais fácil para eu fazer. Por exemplo, se é uma coisa que não me exige muita concentração, que eu tenho que criar a argumentologia, por exemplo... Às vezes eu estou no hospital, estou de folga, às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou até na tertúlia, é uma coisa só, às vezes, de acertar a forma, aí eu vou mexendo com esse aspecto daquele verbete que já está mais encaminhado, mas que eu preciso fazer a revisão, tirar as viúvas, ver toda essa parte da conformática. Então, isso eu guardo para esses momentos. Os momentos da madrugada, que eu estou com a cabeça mais tranquila, que eu estou mais assim para isso, aí eu vou tentar fazer a argumentologia do verbete. Eu procuro fazer... o meu verbete ele só vai virar um verbete se eu tiver uma argumentologia. Eu não tenho, acho, nenhum verbete que não tenha argumentologia, apesar de existir e ser possível.
Então, só que eu não sou muito padrão, porque a minha vida é muito tumultuada e eu procuro aproveitar esses momentos para criar. O certo é a pessoa mais organizada, que tem tudo no horário certinho, entendeu? Porque assim, eu tenho uma tarde de folga no meio da semana, aquilo eu vou usar para escrever. Mas aí eu dou um plantão que me chama de madrugada, aquilo já me compromete outro dia, então já não vai ser a mesma coisa. Então eu criei uma espécie de modo de sobrevivência para poder escrever. Mas o mais sério de tudo, em termos de dica, é você colocar isso como sendo a primeira coisa, como sendo o mais importante. Aconteça o que acontecer, eu não posso passar um dia sem escrever, nem que seja uma revisão, sabe, nem que seja uma linha, nem que seja como a Yara falou, depois que está pronto, se você lê, a tendência é você querer melhorar, qualificar aquilo. Então, mesmo que seja isso, você todo dia fazer essa condição. Outro dia eu falei isso aqui, acho que estava a Khadija aí, né, que a gente vai acumulando muita pesquisa, se a gente não dá vazão, a gente não consegue, não sai do lugar, entende? Você tem que se contentar com aquele status, com aquele momento para sair, para você poder pegar outro, e aí chega no momento, pelo menos, como eu era muito atrasado também, por causa da minha vida, não tinha escrito muito, hoje, com esses, eu acho que eu estou entrando em 60 verbetes, eu já estou mais tranquilo para poder pegar no livro, porque eu estava muito defasado, tinha muita coisa engavetada, tinha muita ideia parada. Aí hoje eu já mais ou menos tenho assim uma noção das coisas que eu escrevi, do que vai virar livro, do que não vai, do que é mais para frente ainda. Então eu acho que, eu sempre falo isso, né? O verbete ele te dá assim essa condição do ritmo, de você pegar, e não pode ficar no primeiro ou no segundo. Tem que a pessoa empreender um ritmo, e é o cipó. Pegou um cipó, quando está lá no alto, que é a defesa, você solta, se joga para pegar outro e aí a coisa continuar. Porque senão você cai, aí quando cai, sai a motivação, até você subir de novo, aí a vida te enrola, aí você já esqueceu das técnicas da repetografia, entendeu? Então o mais sério que eu vejo é você eleger como sendo a prioridade. E aí a repetografia, ela te dá uma engraxada, né? Ela te desenferruja, você fica com o mental soma mais atilado. Porque eu estou agora mexendo com um livro, já está mais adiantado, e eu estava pensando, tem pessoas que têm dificuldade de ter, às vezes, de saber escrever, né, de saber como concatenar as ideias. Isso a repetografia ajuda, porque você é obrigado a mexer com isso. Outras, às vezes, são a questão da forma. Então, você passando por aqui, quando chegar no livro, você vai escolher uma conformática e você vai adotar. Então, se a gente não superar essas coisas que eu acho mais básicas, a gente não chega lá no conteúdo que é o que a gente realmente quer passar, quer transmitir. Uma das coisas que mais me dificultava a questão do livro era eu saber qual a forma que eu ia usar. Se eu ia usar uma forma igual da enciclopédia, se eu não ia. Aí eu não queria. Eu acho que isso é trauma do dicionário, porque eu não queria começar uma coisa lá na frente ter que mudar tudo. Sabe, eu me pegava assim, mas então não vou começar. Aí entrava nas ideias, não posso fazer isso, posso fazer aquilo, e o tempo passava e eu não fazia nada. Então o ideal é ir para o papel, escrever e depois pensar na forma. Né? A forma é mais fácil. Né? Mas apesar de saber isso na teoria, na prática, na hora do livro eu ficava, não, mas eu vou fazer isso, será que eu vou fazer aquilo? O tema tal. Aí você começa com uma idealização, né, que o livro tem que ser isso, tem que ser completo, e às vezes acaba que não sai nada. Então a repetografia eu vejo que é um passo assim, fundamental para a gente poder entrar no livro, sabe? E botar isso em primeiro lugar. Obrigada. E aí agora a minha pergunta é para a Yara. Eu queria saber, nessas fases que você teve, né? A primeira que foi o desafio de escolher o tema, depois, quando teve aquela entrega do prazo, de 28 de fevereiro, né? Estávamos juntos. Tem testemunha esse? Não, eu estava junto porque eu também tinha que entregar o meu, Sim. entendeu? E aí eu fiquei com vergonha, porque ela entregou, ela é a Ruth lá em Natal, e eu aqui falei, não acredito que eu não acabei vendo? Já teve efeito esse. Então tem isso da amizade também. Então é essa fase, e a fase final agora, que foi quando a Dulce te falou, pronto, tá pronto, né? Que aí você falou, não acredito, tá pronto. E a novidade, tá pronto, então agora vai. Você percebeu se nessas 3 fases teve alguns fatos sincrônicos, marcantes que aconteceram? Ou, no geral, você observou que coisas assim marcaram para vincar o processo da verbetografia
e um certo processo assim de libertação, de coisas novas, de novos patamares? Não, sim. Em especial agora no final, porque no começo, 28 de fevereiro, né, que foi aquele nosso prazo, foi um período bem crítico, que meu pai estava de fevereiro até agosto numa condição bem crítica, de UTI e tal, e eu me sentia já confortável o verbete está lá, o negócio aqui, o bicho pegou, mas o verbete está lá. E aí, depois dessa condição que eu retomei, eu primeiro comecei. Meu pai dessomou, estava tudo tranquilo, tudo organizado. Eu falei, não, agora eu tenho uma responsabilidade. Se o fluxo está se organizando aqui, as coisas estão se assentando, esse é o fluxo de eu retomar o processo da verbetografia. E aí entrei no processo de revisão. E agora, no final dessa condição redonda, também foi uma condição bem sincrônica, né, que esse ano eu decidi que eu estou com um espaço mental e com a minha disponibilidade para os evoluciólogos. Eu quero estar com espaço mental para isso. Essa condição do desenvolvimento, da mental somática, é isso que eu quero para mim. Então, realmente, na hora que a gente se posiciona, tem um agravante tudo aí, acontece. Tem um agravante. Vocês têm um agravante, né? Sabe por quê, né? Por conta do holopensene, né? O holopensene, serenão, explica, que a especialidade da serenona, que tudo indica, é mental somatologia lá, e lá, realmente, lá eu desencalacrei o processo do meu livro quando eu estava lá nessa viagem agora. A coisa caminhou, eu escrevi um monte lá de madrugada. Então você sente essa facilidade, há uma predisposição maior. Por isso que eu acho, se vocês levarem a sério isso aqui, vocês vão ver que lá vai virar um polo, né? Pode virar um polo de produção mental somática realmente mais séria. É um agravante. Essa é uma condição dessa chamada, né, a responsabilidade proexológica, e mais uma vez sentada lá no pote. Então, literalmente, sentada no pote de ouro, lá esperando o quê, né, para fazer. Então, esse fluxo aí, independente de instituição, independente, essa condição do programa Verbetografia, da enciclopédia, ter esse caráter democrático, amplo, isso é fora de série. Dentro do que a gente tem hoje da conscienciologia, não interessa se você é professor, não interessa se você tem um IC, qualquer um pode ter acesso. É uma condição assim ímpar nessa condição de igualitarismo que a enciclopédia propõe. Isso é muito bom. Dentro disso que a Carla perguntou, estava lembrando da fala da Dulce, que as pesquisas elas têm um time, né? Como o livro, você comentou no lançamento, que às vezes você quase perdeu o time do livro. E verbete, numa proporção menor, também é assim, né? Você tem a ideia, vem aquela motivação, e se você não dá vazão, quase que você perde o time desse processo, porque às vezes pode acessar outras pessoas, a motivação já não é a mesma. Então, quando, por outro lado, a gente entra nesse time, você entra nesse ritmo, aí você entra nesse processo de fluxo do cosmos mais. Você vê que as informações começam a vir, você começa a dar vazão, as sincronicidades acontecem, você encontra as pessoas e você se sente melhor com isso, né? Tem muita relação com isso. Depois a gente passa para vocês. Já. E, assim, dentro dessa linha, eu acho que é bem forte, isso é bem sério, assim, eu acho que é unânime. Nunca ouvi nenhum verbetógrafo falar o contrário. Quanto mais a pessoa se enrola e posterga qualquer etapa, mais difícil fica, claro. É o que você falou, você sai, você está em outro clima, você já está em outro momento da sua vida. Às vezes aquele assunto que você pensou e teve aquela ideia, aquela inspiração, já não está mais naquele clima, naquele momento, aí vai ficando mais difícil. Então, é lógico que é burrice nossa, né? É burrice da gente deixar acontecer isso. Não, e às vezes eu já vi gente chorando as pitangas, que às vezes vem outro verbetógrafo e escreve. Aí a pessoa fica... com certeza. Mas é o máximo isso, porque é a democracia, exatamente. Isso acontece. É o máximo, ninguém é dona das ideias. E por falar nisso, Pedro, às vezes a gente lá na aprovação de título fica numa saia justa danada, porque não é tão comum, mas acontece. A pessoa está com o título aprovado há anos, às vezes... Aí ela postergou e tal, a gente prorrogou, né? Aí o título venceu. Aí chega alguém e pede o título. E não tem como, você vai falar o quê? É democracia, você tem que aprovar. E a pessoa fica chupando o dedo aí, nessa linha aí que você está falando. Então,
A gente tem que cuidar, não é? Porque até que ponto que a primeira pessoa que propôs o título não seria a melhor pessoa para escrever aquilo? É igual a ProEx, né? A questão da responsabilidade, né? Mas fala. Oi, Sônia. Você está assim, defendendo o verbete brilhantemente, está desassediando um monte de gente. E está sendo fidedigna no processo, né? Porque a gente passa por isso. Mas eu só queria fortalecer o que vocês três disseram, né? Que realmente tem um time para pesquisa. Eu, quando fecho um verbete, eu já vejo que já vem outras coisas assim se impondo. Sim. E se você não percebe aquilo, você realmente perde o time, né? Então você tem que estar atento. Agora, a questão do prazo que a Dus falou, eu acho que tem que ser. Se não houver prazo, ainda estamos habituados a isso. Se não houver prazo, a gente realmente se perde. Agora, no meu caso, assim, se 3 meses para fazer pesquisa, escrever, seria o suficiente. Acontece que eu não postergo, que eu tenho um hábito toda noite ir para o computador, nem que seja meia hora, eu abro o computador, faço alguma revisão, alguma coisa nesse sentido, ou uma pesquisa. Mas o que eu levo tempo é na questão da reciclagem dos traços. E no verbete eu percebo alguns traços para reciclar. Então eu fico mais tempo nisso, né? Durante o dia, eu não fico sem pensar no verbete. Eu vou pensando ao longo do dia aquilo. Então, quando eu sento à noite, eu já vou escrever alguma coisa do que eu consegui, pelo menos é minha versão diária. Sim. Não é? Mas esse tempo, 9 meses, é perfeito. Então, realmente uma gestação consciencial, não é? E é muito importante a questão da reciclagem que a gente faz. Isso, para mim, é o maior ganho da verbetografia, né? Porque é a autoassistência. E de quebra, a gente não consegue assistir nosso grupo, não é? Exatamente. E ainda deixar lá registrado, contribuir. Então, era só ratificar o que vocês três disseram. Muito bom. Falar? Olha só, quando eu via o verbete, quando eu vim aqui, eu nunca vou escrever esse negócio, né? E eu achava que ia tirar minha criatividade. E outro dia, sentada ali na mesa com um colega, ele também tem um lado artístico bem desenvolvido, ele falou, eu não vou conseguir entrar naquilo, aquilo vai tirar minha criatividade, né? E eu fiz o curso e descrevi o verbete, está pertinho de eu sentar aí, e eu percebi que não é nada disso, né? Que as nossas ideias, nossa criatividade chega, só que dentro desse conforto aqui, né? Mas, assim, você colocou aqui na página 46, no 8, criatividade. Se isso que eu falei tem a ver com isso que você colocou, ou se tem mais a ver lá com a caracterologia da parte emocional, né? Não, eu coloquei o desafio da criatividade científica, que na descoberta da estilística pessoal, daquela condição que Pedro estava colocando, porque está lá a forma, aquilo ali depois que eu penso, né? Depois que a gente tiver com aquilo mais consolidado, essas neossinapses da conformática, mas tem que ter essa criatividade. Eu coloquei científica, destacar que não é uma criatividade artística da coisa mais rebuscada, mas de trazer esses neoconstrutos, essas neoideias, que só no meu verbete vai ter, só no seu vai ter. Essa é a criatividade. Então, independente da conformática, eu também no início achava assim, eu falei, mas estou lendo esse verbete, estou achando igual ao outro, tal, quando eu comecei a ver. E depois a gente consegue distinguir direitinho um perfil, uma veia estilística, uma característica da condição daquele verbetógrafo. Então, eu acho que é um dos desafios essa criatividade. Porque quando eu comecei, né, depois eu fiquei assim impactada, aquela coisa do time. A autoinclusão verbetográfica e o autoconsciencioterapia, eles foram depois que o meu já estava aprovado, já tinha ido até para revisão. Então, eu coloquei, nossa, mas era o desafio, a inclusão que estava certinho. E aí, às vezes, o processo da criatividade vem com esse viés, essa condição, nesse olhar, que sobre o mesmo tema a gente consegue avançar dentro do processo de uma neoideia. E acaba tendo, né, o professor destacou assim, você lê assim, o verbete e fala, não, tem algumas palavras, tem algum modo de expressar
que dá uma característica daquele neoverbetógrafo. Essa é a criatividade, que é um desafio. Se a gente escrever aí, né, chegando aí nos 50 para um desafio mais avançado, isso já vai estar bem mais depurado, bem mais estilado. A estilística precisa ter volume, né, para a pessoa ver com calma, tem que ter um certo volume para a gente poder diagnosticar. Não, nessa linha aí do que vocês estão comentando, eu acho bem super importante esse tema, né, essa abordagem que você trouxe, que você colocou também. Não sei, eu penso que isso é bem comum entre algumas pessoas que têm, vamos dizer assim, apriorismo com a questão da escrita do verbete. E a gente tem que lembrar a questão da riqueza do confort da verbetografia, não é? Porque justamente é o contrário da anticriatividade, na minha opinião. O confort do verbete, ao nos obrigar a preencher essas seções, faz com que a gente seja muito mais criativo em relação às ideias e ao conteúdo do que precisa ser colocado, né? Então, aquela questão do uróboro, né? Da forma qualificando o conteúdo e o conteúdo qualificando a forma, né? Então, realmente, eu penso que essa ideia é da pessoa que realmente não tem prática, não tem nenhuma experiência. É a pessoa mais teoricona, né? E aí, uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que vocês comentaram de certo modo, é você conseguir aprender, mesmo com a chapa, mesmo com todas as seções definidas e tal. É impressionante como cada verbete mostra a personalidade do verbetógrafo. Assim, como que, se você, né, parar para fazer uma leitura assim, mais demorada, mais apurada, claro que com todas enfim, dentro das nossas possibilidades, né? E você consegue ver como que é diferenciado de verbetógrafo para verbetógrafo, dentro desse leque de possibilidades. Então, eu acho que é justamente a grande inteligência do legado aí dos amparadores e do professor Valdo, né? A gente conseguir fazer uma obra grupal, com coerência, coesão, com harmonia interna, sem restringir a gente em nada, né? Aí eu estou vendo a Carla aí, entra para a direitologia, né, Carla? Contudo, cada verbetógrafo tem aí uma diversidade, uma amplitude dentro aí da cosmoética, do paradireito, né, de manifestação pensênica, né? Porque aí vai entrar o tema que ele vai escolher, a forma como ele vai expressar isso, por exemplo, na argumentologia, nas escolhas, né, dos sinergismos, enfim, de todas as sessões. Então, ali que a pessoa aparece. Então, às vezes, a criatividade ela vai ficar um pouco mais requintada, né, eu acho. A pessoa vai ver que ela vai educar mais a criatividade, a própria imaginação, do ponto de vista mais científico, mais qualificado mesmo. A própria escolha da especialidade do verbete, né? Puxa, quero tal tema, tal título, mas eu vou abordar sob essa especialidade. Já vai mostrando ali a cara do autor, né? E esse programa, ele já, para mim, pelo menos, já é a democracia pura que acontece. Perfeito. Então, às vezes, as pessoas falam, tem a reunião do Conselho dos 500, ninguém vai. Mas o fato é, o Conselho dos 500 do tertuliário, ele vai acontecer primeiro. E isso é democracia pura, porque é a base da educação acontecendo. Na hora que tiver os 500 aqui, pode ter certeza que os 500 daquele processo político mais da cognópolis, das ações físicas que a gente tem que fazer aqui, ele vai também ter mais uma robustez. Mas eu acho que esse Conselho dos 500, do setor da educação, da para-educação do tertuliário. Então, aí o desafio da Yara, que ela colocou no verbete, é o início. Na verdade, é um desafio para político de você querer participar de uma democracia pura, que é o que acontece aqui. Você está de acordo? Estou de acordo. Tem tudo a ver, né? Agora, como a Dulce falou, existe muito um processo biográfico no verbete, na própria apresentação. Eu queria te perguntar, você é um pouco antiga, né, na Conscienciologia de 94. Como é que você chegou, como é que foi
essa história. Eu estava vendo aqui, 94, 10 anos depois você começou a ter NEPS, 10 anos depois você está defendendo o verbete. São né? umas décadas, né? É. Upgrade, tomara diminuir esse tempo aí para os upgrades. Conta um pouquinho. 5 anos, depois de ano em ano. Eu comecei nas ideias, assim, o que me chamou a atenção e que cheguei na Conscienciologia foi a partir do processo parapsiquismo com relação à dessomática. Então, eu tinha alguns fenômenos desde a infância, muita coisa, todos relacionados com o processo de dessoma. E isso sempre era uma interrogação, porque a minha mãe era catequista, né? O processo, a gente foi educado no processo religioso, mas isso nunca respondeu, nem nunca explicou para mim. Mas aí o tema te pegava, você tinha Não, eu tinha várias coisas. Então, assim, eu amanhecia e eu sabia que aconteceu assim, dessomou dessa forma. Então, começou de pequena, eu amanhecia, cantava, o cachorrinho lá, dessomou assim, a placa do carro, eu falava tudo. E aí, quando eu acordava de manhã, que contava isso lá para meus pais, isso era um fato. E eu comecei a ficar meio que achando que o que eu sonhasse ia acontecer, né? E com relação à dessoma, com todo aquele processo religioso por trás, e começaram a ter alguns fenômenos do tipo, ia ter um velório, eu não queria ir, eu me escondia, mas eu via tudo o que estava acontecendo. Sabia todos os detalhes lá, tudo. E aí isso me intrigava, me deixava... algumas vezes a minha casa era bem comprida, ampla, eu me escondia no último cômodo, atrás de uma mala grande que tinha um baú, ia passando lá o cortejo, o velório, me escondia, porque eu não vou ver. E aí tinha o processo da clarividência e eu conseguia ver dentro do... Inclusive, como é que estava a pessoa, como era a vestimenta, isso me incomodava, eu tenho que fazer um esforço maior. E quando eu tive 15 anos, mais ou menos, quando eu estava com 15 anos aí, teve uma condição na escola também, que eu estava no local e eu sabia que era real. Eu estava observando e aconteceu uma dessoma de uma colega lá da escola, e aquilo foi muito, eu sabia todos os detalhes, porque eu vi, eu estava presente. E aquilo me assustou bastante, porque quando eu cheguei na escola, aquilo era um fato real. E aí eu fiquei sempre procurando alguma coisa do Espiritismo para ler, até que um dia eu achei um panfleto, Morte, o Espiritismo Desmistifica. Eu falei, então vou ver lá o que tem uma abordagem, se tem alguma coisa mais avançadinha. E aí eu fui lá, era um congresso espírita, mas achei uma abordagem muito melodramática, o processo emocional, eu falei, não, está mais ou menos explicando alguma coisa, mas não é isso que eu quero. E eles falaram que tinha um grupo de pesquisa sobre os assuntos, tal, mais avançado, que era numa biblioteca, e eu falei, não, então esse negócio de se for para fazer pesquisa, então eu vou lá nesse grupo estudar. E nesse ínter aí, uma amiga de faculdade, que já fazia 2 anos que conhecia a Conscienciologia, nós convivíamos, e ela nunca tinha me falado. Até que, depois que eu passei lá nesse congresso, um dia ela chegou, não, mas tem uma palestra aí, esses assuntos aí, você se interessa, tal. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, tive aquela surpresa, né, que a gente tem, porque era uma palestra e tudo que o professor falava, eu falei, eu sei disso, e é mais isso. E aquilo estava bem recente para mim. E aí, da minha primeira palestra, eu já me enturmei, na segunda eu já voluntariava, assim, já fiquei com ficha de cadastro, porque foi uma identificação muito forte com as ideias, e daí eu comecei, 2 anos depois estava dando aula, e comecei, foi muito assim, nesse processo da dessomatologia começou, e aí, mas a ideia sempre da mentalsomatologia, de estudar sobre alguma coisa, eu tive um impacto muito grande quando essa amiga me colocou, eu falei, então me mostra mais alguma coisa, eu quero saber mais um pouco sobre essa ciência, como é esse negócio da conscienciologia. E ela me mostrou os 700 experimentos que tinha acabado de lançar, e eu tive um impacto muito grande. Porque quando eu olhei o livro, tive um processo meio retrocognitivo com um processo de medicina. Era como se eu já tivesse lido aquele livro, um negócio, eu só achei que era livro de medicina, eu impliquei com o negócio. Mas, assim, eu me senti motivada a pegar o tratado e ler o tratado. Assim, achei muito bom o tratado. E aí, por aí eu continuei as ideias.
Yara, na página 45, binomiologia. O binômio intermissivista Megagescom. Esse é um binômio aí que eu acho que vale a pena a gente considerar, né? Nós somos qualificados dentro dessa condição dos aportes, nós somos qualificados, nós temos um processo de retribuição, e além das GESCONs pessoais, né, das GESCONs da produção de cada intermissivista, essa condição da mega GESCON, em especial de uma condição grupal, eu acho que vale a pena a gente refletir e encarar esse desafio dessa condição, porque eu não consigo ver o intermissivista sem esse potencial, aí, sem essa pré-condição aí de participar de mega GESCON. Acho que nós somos o front da batalha dentro do processo da melhoria das ideias aqui nesse planeta. E se a gente não assumir isso, nós estamos vendo aí como é que o planeta está. As condições estão cada dia mais críticas. E aí, se a gente não fizer um esforço na contrapartida do processo mais rígido, para a gente trazer um pouco aí, aumentar a lucidez dentro da nossa própria condição aqui, vai ficar difícil. Então, acho que valorizar as mega GESCONs é uma tarefa ímpar do intermissivista. Obrigado. Quer falar? Mesmo caminho dela ali, a oportunidade de interassistência mental somática, porque é bem óbvio para a gente, mas eu acho importante você falar de novo sobre isso. Assim, por que escrever é interassistência? É uma pergunta bem óbvia, mas que eu acho que é interessante. Para mim, o primeiro contexto dessa assistência mental somática é que ela é duradoura. Ela é eficiente, ela é eficaz. Ela não é pontual, só naquele contexto ali. Acho que toda a assistência na base da mental soma, na base do mental soma, da ideia, do PEN, é aquela condição efetiva, que vai ter uma durabilidade. É muito diferente de você fazer uma assistência pontual, do que a pessoa precisa. E isso, através do registro, onde fica ali vincado, marcado, a gente não tem a ideia da proporção, de onde que vai chegar essa condição. Às vezes, aquilo ali está escrito para várias pessoas, aquilo ali não causou, mas vai ter que, para uma, para outra, aquela ideia, aquela abordagem, a forma de pensar daquela maneira foi extremamente assistencial. E mudou a forma como a pessoa encarava as próprias percepções pessoais. Isso acontece quando a gente lê alguma coisa, por exemplo, a assistência aí do professor Valdo, né? Toda a assistência mental somática. E a gente tem uma ideia, a gente lê aquilo fica, vinca, e daqui a pouco você está pensando diferente. Porque você foi assistida através da ideia, do contexto mais do conteúdo. Eu acho que essa é a assistência mais eficaz, por isso que a gente tem que escrever muito, estudar muito, escrever muito. Não tem como. Processo tarístico sem assistência mental somática não existe. Essa é a base da TARES. Aí fica uma relação também com a autoestima, né? Porque, às vezes, eu penso, né? Acho que muita gente pensa, que nada, todo mundo já fez tudo, eu não tenho mais nada para falar. Mas isso tem a ver com a autoestima. Sim, deve ter alguma coisa que eu tenho que falar, que alguém vai precisar ouvir, né? E, assim, nesse processo também, onde é que eu me trabalho durante essa escrita? Eu pensei nisso, sabe que nesses últimos dias, assim, eu estava pensando nisso. Como é que fica a minha condição hoje dentro desse contexto evolutivo? E há uma tendência nossa de pensar assim, porque a gente pensa muito para frente como um processo de espelhamento. E que deve ser assim, porque nós estamos numa condição, dentro da evolução, que à frente ou acima, dentro desse espiral evolutivo, tem uma fieira de consciências aí, né, dos despertos evoluciólogos, que realmente deve servir como modelo. Mas a gente não para pensar, ou não tem, às vezes, esse hábito de lembrar, e quantos daqueles ainda que eu posso ajudar? Não interessa os que já estão numa condição melhorzinha, esses vão ser ajudados de outra forma. Mas aqueles ainda que estão nessa fieira ainda para trás, que eu posso ajudar. Esse é o contexto que eu coloquei aqui na legislologia da lei, onde o mais experiente, mais maduro assiste. Então, sempre vai ter dentro desse contexto alguém que está melhorzinho. Então, se tiver uma condição que sejam só 10, 100, 1000, que eu esteja numa condição mais experiente, que eu tenha mais experiência, é responsabilidade minha
esse contexto assistencial. E aí eu me inspiro, eu uso como modelo essas consciências mais, né, as consins também mais maduras dentro do processo de evolução. Mas nós precisamos dessa condição de trazer o Labicom, trazer a experimentologia nossa do dia a dia para fazer assistência a esses colegas. Porque, vejam, se a gente for pensar aqui no nível mais avançadinho, só dos intermissivistas, quantos que tiveram a mesma formação que a gente e aí não estão aqui? Quantos que tiveram lá, companheiros nossos lá do curso intermissivo, pagaram as mesmas disciplinas, tiveram os mesmos aportes aí parasinápticos e que não estão aqui? Então, é responsabilidade nossa. E talvez um de nós vai ser 100 uns para os outros. Então, eu penso muito nisso, para eliminar esse processo aí, da baixa estima. Não me interessa se vai ser o verbete, se vai ser o processo da intelectualidade. Se o meu foco for na interassistência, na minha responsabilidade, o resto a gente faz. 10 verbete, 15 verbete, uma hora sai um verbete decente aí. Mas, e assim vai. Permite uma pergunta para satisfazer a minha curiosidade jornalística. Se prepare. Pelo teu sobrenome, você vê que tem um sobrenome de peso. Então, eu queria saber se tem algum parentesco com a Homem da Literatura e se isso ajuda ou complica. Não, dentro do contexto do meu sobrenome, né, do parentesco, a gente é primo aí, terceiro, quarto lá, mas o meu avô tem uma relação com o Ariano. Para mim, foi uma condição que, por exemplo, ele me ajudou em algumas coisas que eu li dele, porque o contexto do meu sobrenome, a gente conhece o do Ariano Suassuna, mas lá onde eu vivo tem um processo muito grande de violência, de estigma, são famílias rivais que brigam, morreram já muita gente, mataram. Então, esse nome estava muito vinculado a essas questões aí de brigas e rixas de famílias, né? Os Suassunas, com Maia, com outras coisas. E quando eu era pequena, eu tinha uma dificuldade com esse nome, porque lá na minha terra todo mundo sabia quem era, ficava aquela coisa, já era quase com estigma. Então, eu não gostava muito. Eu usava o Medeiros, que é o meu outro sobrenome, que eu não me identificava, que eu não me sentia bem, mas eu me camuflava ali. E aí, de repente, alguém descobria, mas você é de Suassuna, você é valente, você anda armada. Era assim que colocavam, dessa forma. Era por aí. Eu estava até comentando um dia com o Pedro que na sala de aula o pessoal levanta a mão, ela vai abrir a mochila, essas coisas. E aí, um dia, lendo o contexto de Ariano Suassuna, onde ele falava que o pai dele tinha sido assassinado, mas que pregava essa condição de vincular o nome ao processo mais saudável, mais rígido, da paz, da harmonia. E aí, quando eu já estava, né, na Conscienciologia, já tinha assumido, quando eu entrei na Conscienciologia, já tinha assumido essa coisa do Suassuna, porque eu entendia dessa forma, que eu queria vincular também, quando eu vi isso de Ariano, eu achei bem interessante. Eu quero vincular isso aqui até para ajudar esse povo todo. Então, eu quero vincular o nome de Suassuna com o que tiver de mais avançado na vanguarda da evolução do processo do anti-estigma. Porque a gente quer ter sempre um parente ilustre, né? Mas quer ter o parente bom, né? Bom, a gente não quer ser parente de um bandido, ou de uma pessoa assim. Então, obrigado. Mas ele é gente muito boa. Sim. Pode falar. Na página 43, na terceira linha da fatologia, a chamada responsabilidade proexológica. Então, esse contexto que a gente já falou bastante, e eu penso que ainda tem um outro aspecto que vale a pena a gente finalizar com ele, que é a chamada responsabilidade da representatividade multidimensional enquanto intermissivista. Não só do contexto aqui. Então, eu lembro quando eu estava me preparando agora para... Eu fiquei lembrando do número de alunos do curso intermissivo que estariam aqui assistindo e a minha responsabilidade multidimensional perante não só as consciências, mas essas consciências. A minha responsabilidade perante os evoluciólogos que apostam na gente, no processo todo, né, da PROEX. Então, eu acho que vale a pena essa chamada. Se a pessoa, cada um de nós, intermissivista, não estiver fazendo essa chamada e lembrando disso, tem alguma coisa que está errada. Penso que isso tem que ser lembrado todos os dias. Qual vai ser seu
desafio verbetográfico. Vou me colocar no autoencantoamento, já viu? No já tem título? Tem, eu tenho uma aí que está aprovado, vamos ver, né, se ainda está valendo aí dentro do prazo, que aí eu vou começar a fazer as retribuições dos aportes, isso eu tinha me proposto, que eram as condições dos aportes que eu recebi da universidade, que é o ambiente hospitalar. Ah, legal. E a dessomática você deve também encarar? Tem um de dessomática, um ambiente hospitalar, e um outro do processo de sináptico. Yara, meus parabéns, alto nível. Acho que você, com esse tema, você se encantou mesmo, porque você vai ter que estar mais aqui, mais vezes, né? Obrigado a todos que participaram, os teletertulianos também, e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 27 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. Milces Caldas com parapsiquismo no dia a dia e Isabel Conceição com bolsões holopensênicos. Mas antes, Fernando Barbaresco com os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez convidando aos amigos cujas assinaturas venceram nos últimos meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que ainda não renovaram a assinatura. Se puderem fazê-lo, né, se estiver na sua programação, puder fazer, vai nos apoiar muito no projeto da enciclopédia. Também aqueles que ainda não são amigos, quiserem fazer adesão, porque todos os recursos são integralmente aplicados na produção da enciclopédia da Conscienciologia, são aplicados na manutenção do acervo do holociclo da holoteca, na manutenção predial, no tertuliário e também nas transmissões diárias da tertúlia. Então, são investimentos que a gente cuida com muito carinho, muito cuidado, com essa transparência para aplicar nessas demandas que nós temos aqui, temos necessidade de novos investimentos. Então, aqueles que puderem fazer a renovação, é muito prática, muito fácil. Só ligar na recepção do CAEC no 3525-2652, o código aqui é 45, e você faz aí a renovação em poucos minutos, com o seu cartão de crédito, tem até 12 vezes. E aí você vai ter acesso, então, a todos os recursos disponíveis no site dos amigos da enciclopédia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Associação Aracê convida a todos para a palestra gratuita que vai acontecer na cidade de Cascavel, com o tema Parapsiquismo no Dia a Dia. O horário será de 19h30 às 21 horas, no próximo sábado, dia 29. Vai ser no Hotel Max, que fica em frente à Faculdade Unipar. E um workshop no dia 30, com o mesmo tema, Parapsiquismo no Dia a Dia. E as reservas podem ser feitas pelo número dos telefones 45 9930 5559 e 9959 6600. O e-mail é cascavel@aracê.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O SEC convida para o curso Bolsões Holopensênicos. Bolsões existem de vários tipos. O bolsão do poder, o bolsão do saber, do sexo, o bolsão filosófico, o bolsão da política, o bolsão bélico, do infantilismo, monárquico, jurídico e tantos outros, conforme nós vamos nos especializando e identificando. Todavia, este curso vai tratar especificamente do bolsão bélico. Para que a gente estuda bolsão holopensênico? Para identificar o público-alvo assistencial, em especial do conscienciólogo autopesquisador, para expandir a autocompreensão seriaxológica e o heterorrespeito consciencial quanto aos fatos e parafatos inerentes às vivências multidimensionais da interação assistente-assistido de paraprocedência nosológica. E a temática do bolsão bélico, ela vai aprofundar a compreensão quanto à interprisão do processo grupo kármico de um ex-belicista, que é o ciclo interprisão, autovitimização, recomposição e libertação do holopensene bélico. A partir das informações apresentadas neste curso, o voluntário da conscienciologia poderá avaliar o tipo de envolvimento que possui com este bolsão e identificar sua posição
na faixa delimitada pelo antagonismo retroalimentador nosológico e resgatador baratrosférico. Nós vamos ter aulas sobre noções gerais de holopensenes, noções gerais de belicismo, a Inquisição, extrapolação da violenta lógica religiosa, templários, teoterrorismo, nazismo. Nós vamos ter um campo ectoplástico assistencial. Vamos abordar autossuperação da postura bélica, mediação de conflitos, liderança interassistencial, tecnologia de abordagens assistenciais a grupos e mecanismos assistenciais. As inscrições são no CAEC, telefone 4535252652, e o evento será de 11 a 13 de abril deste ano. Obrigada. E o verbete de amanhã é dano moral, da especialidade Paradireitologia, do verbetógrafo Rubens Martinez Cunha. Boa tarde.